agora a gente vai fazer uma dinâmica só para a gente mostrar no nosso dia a dia, na nossa rotina, como que é feita a nossa lavagem de mãos. Estamos aqui com uma profissional da Santa Casa, uma profissional da higienização e conservadoria, e nós vamos pedir para ela veio voluntariamente, para que ela faça a técnica da lavagem das mãos, conforme ela faz no dia a dia, na rotina dela de trabalho. Aqui eu vou colocar tinta guache nas mãos dela. Por que isso? Para a gente conseguir visualizar quais foram as áreas, as regiões das mãos que ela conseguiu fazer a higienização e se vai ficar alguma falha ou não. Isso é interessante para a gente poder aprimorar mais ainda a nossa técnica de higienização das mãos. Vamos lá? Isso. Vou colocar um pouquinho de tinta. De um lado e do outro. Só um minutinho, vou colocar mais um pouquinho. Então, como se fosse um álcool gel, você vai proceder à sua higienização das mãos. Pode começar. Finalizou? Agora, pessoal, vamos observar quais foram as áreas que não foram pintadas. As áreas verdes que foram pintadas são as áreas que realizou higienização, que ela fez a fricção e ela conseguiu pintar. Pode virar as mãos, abrir os dedinhos, olha só, entre os dedos, a quantidade de pequenas áreas que ficaram faltando essa tinta, no próprio polegar, no punho, toda essa área ficou faltando a higienização. Esses pequenos espaços que a gente consegue ver que está sem tinta, foram os espaços que não foram higienizados 100%. Então a gente pode considerar dessa higienização das mãos toda a área verde como higienizada, mas as partes em que faltaram, a gente considera que não foi higienizado de forma completa. Pessoal, a higienização das mãos é considerada a forma, o método menos dispendioso, mais eficaz, mais eficiente no controle, no combate de infecções relacionadas à assistência à saúde. E diante daquela lavagem das mãos que nós acabamos de ver, daquela simulação, daquela dinâmica que a gente viu, foi possível perceber que várias áreas acabam não sendo higienizadas durante o nosso dia a dia, né? Durante a nossa rotina de trabalho. Lógico que foi só uma demonstração e aqui agora eu gostaria de passar a técnica preconizada pelo Ministério da Saúde para a gente aprender certinho quais são as etapas dessa higienização que deve ser realizada com água e sabão. Lembrando que a técnica do álcool é igual à de água e sabão, com exceção que não vai ter o enxágue, não vai ter a questão do papel toalha, né? Mas a técnica em si vai ser a mesma. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa de uma quantidade de sabão, gente, suficiente para suprir a nossa necessidade da higienização. Essa técnica, ela vai demorar em torno de 30 a 40 segundos mais ou menos. É bem rápido. Então, a gente pega o sabão e já começa a fazer o movimento. Esse primeiro movimento de palma com palma, gente, ele é para espalhar mesmo o sabão na mão, ok? Depois desse movimento, a gente vai fazer palma com dorso, tá? Palma com dorso. Nesse momento do palma com dorso, já aproveitar para pegar essa região da mão, que é uma região que fica geralmente esquecida na nossa técnica. E depois, o outro lado da mão, da mesma forma, aproveitando para pegar a parte lateral. Eu vou aproveitar que essa pia possui essa torneira que a gente pode fechar com o braço e vou fechar, tá, gente? Pra gente economizar a nossa água. Então, continuando, a técnica foi palma com palma, palma com dorso. Agora a gente faz aqui, ó, os entrelaçados de dedo, tá, gente? Entrelaçando os dedos para que a gente pegue toda aquela região que ficou faltando naquela dinâmica que nós acabamos de ver. Aqui a gente garante que fique higienizado entre os dedos, ok? Depois disso, a gente vem para aquele movimento conhecido como conchinha. Nesse movimento, a gente aproveitar para pegar toda essa parte com o nosso dedão, tá? Então, da mesma forma, do outro lado, a gente vai pegar
toda a região, as interdigitais que a gente chama das mãos, tá? E depois vem a parte do dedão. A gente tem muito movimento de pinça no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, essa região precisa ser higienizada com uma atenção especial. Então, a gente vem daqui e faz a higienização do dedão, então. Sempre pegando essa parte para fazer a higienização completa desse nosso movimento de pinça, dessa forma. Então, a gente vem, escorrega aqui e finaliza aqui no dedão. Depois disso, a gente vem para as pontinhas dos dedos. Aqui a intenção é pegar aqueles espacinhos da unha, da cutícula, entre o dedo, tá? Dos dois lados, sempre a mesma técnica para os dois lados, fazendo fricção. Por último, a gente faz a higienização do nosso punho, tá? No último manual, que foi de 2013 do Ministério da Saúde, o punho não apareceu mais na imagem, mas a gente continua orientando a higienização do nosso punho pelo contato que a gente tem, pela possibilidade de contaminação que ele vai ter também, além das nossas mãos. Finalizei o punho, então eu vou fazer o enxágue da minha mão. A gente enxágua de cima para baixo. Primeiro a gente molha a ponta dos dedos, tira o sabão. Lembrando que as unhas, gente, tem que estar cortadinhas. A gente não pode usar unha postiça, não pode usar unha comprida e o esmalte não pode estar descascado, como a gente já viu no nosso módulo. Ele precisa estar completamente liso. Feito o enxágue, nós vamos fechar a nossa torneira e fazer o processo de secagem. A gente utiliza aqui o papel toalha, sempre secando um lado da mão, depois o outro lado da mão. E então as minhas mãos estarão completamente higienizadas. Esse é o resíduo comum, o papel toalha que sobrou, então a gente descarta no saco preto que vai estar localizado ao lado da pia. Dessa forma, a gente vai garantir que as nossas mãos estejam limpas e seguras. A gente vai prestar um cuidado mais seguro, considerando que agora a gente não tem mais micro-organismos nas nossas mãos. Então, pessoal, olha só, aqui a gente tem uma imagem, né, de um estudo que evidenciou quais são as principais áreas das mãos que acabam sendo esquecidas durante o processo de higienização. Então, ali na parte, acompanha comigo nessa imagem, que aí na parte vermelha, né, nas áreas vermelhas das mãos, são as áreas frequentemente esquecidas durante a lavagem das mãos. Olha só como que o dedão ele acaba sendo esquecido quando a gente faz a higienização. Ali também entre os dedos, né, tem um pouquinho que é a falha naquele momento também, naquele movimento de interdigitais, né, que nós falamos que daí fica palma com dorso, né, e aí ele faz a higienização, ali falha também. Pontinha dos dedos, né, que é aquele último movimento que a gente faz só a pontinha para pegar a parte das pontinhas das unhas. E depois a parte azul são as áreas pouco esquecidas durante a lavagem das mãos, então é uma parte que já pega mais quando as pessoas fazem higienização. E as áreas que estão ali em bege, né, são as áreas menos esquecidas, é o que mais acaba sendo higienizado durante a prática da higienização, tá? E através do contato, as mãos podem transferir vírus a mais de 5 superfícies e podem ser a fonte de recontaminação. Gente, olha que interessante isso. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu contaminar minha mão aqui, por exemplo, agora, né? Contaminei com o passador. Contaminei minha mão, tá contaminada. Eu vou tocar em mais 5 superfícies e eu vou ficar contaminando 5 vezes ainda com essa contaminação que eu tive aqui nas minhas mãos. Então, quer dizer que se a gente se contamina uma vez e toca ali num primeiro objeto, por exemplo, ou mesmo no paciente, não fica só por ali não. Ainda vai 5 vezes essa contaminação, essa disseminação desse micro-organismo que vai estar nas nossas mãos, gente. Então, as falhas ao higienizar as mãos podem acarretar na transferência de micro-organismos de um paciente a outro
de um sítio a outro na sequência de cuidados do mesmo paciente e ainda para o ambiente e superfícies. Então, gente, a gente pode carregar, né, transportar os micro-organismos de um paciente para outro paciente, né? Então, um paciente que está com um tipo específico de patologia e de micro-organismos, eu vou passar para outro através das minhas mãos, ou mesmo no mesmo paciente, né? Então, assim, o paciente está com uma infecção lá no trato urinário, um tipo específico de bactéria lá, multiresistente na urina, e aí eu faço um procedimento nesse paciente e acabo depois fazendo um outro nesse mesmo paciente em seguida, por exemplo, de aspiração traqueal, e passo esse micro-organismos para esse outro sítio, né, que no caso é lá as vias aéreas superiores. Então a gente vai fazendo essa disseminação entre sítios também, se não higienizar entre cada procedimento, né? Ou mesmo para o ambiente e superfície. Então a gente está com uma bactéria, a gente está com um micro-organismo nas mãos, que a gente adquiriu em algum paciente que a gente tocou, vamos dizer, e a gente passa para o ambiente depois de trabalho, para cadeiras, para canetas, para mesas, para superfícies, bancadas, né? Se a gente não higieniza após o cuidado com esse paciente.